Lucas capítulo 8, do versículo 40 ao 48. Diz assim: Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos de idade, estava à morte. E estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. E Jesus disse: quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. E então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Maravilha, irmãos. O texto, na verdade, vem mostrar não só a experiência de uma mulher. A narrativa começa falando de um pai, um homem chamado Jairo, que tinha procurado Jesus para que ele pudesse ir curar, restaurar a saúde da sua filha, que, segundo o texto, nesse tempo ela ainda estava enferma, estava à beira da morte, mas ainda estava enferma. Quando seu pai saíra de casa, ele tinha deixado a sua filha assim. E Jairo era uma pessoa importante na sociedade. A Bíblia diz que ele era um dos principais, um dos chefes da sinagoga. Era alguém que no âmbito religioso recebia respeito, gozava de um certo prestígio. Era alguém que no âmbito social também, ele era alguém reconhecidamente importante na sociedade. Um dos principais da sinagoga, certamente que era também um dos principais entre os judeus daquela região, daquela localidade. E aquele homem procurou Jesus e recebeu de Jesus atenção. Jesus, no caminho, uma multidão começa a interpelá-lo. E diante daquela multidão, acompanhando Jesus, e a gente, ao ler outros textos e imaginar alguns cenários que a gente consegue visualizar, segundo o texto lido, eram multidões de cerca de 200, 500 pessoas. E elas acompanhavam a Jesus com o objetivo de receberem alguma coisa, algum tipo de bênção, desde a cura física até mesmo a bênção da sabedoria e do conhecimento da palavra, porque Jesus era o verbo vivo, a palavra de Deus encarnada. O que Jesus mais fez enquanto esteve entre os homens, não foi curar pessoas como muitas pessoas pensam, mas foi ensinar, revelar o caráter e a identidade de Deus. Jesus é a imagem do Deus Pai, Jesus é a máxima revelação de Deus. Se alguém quer conhecer Deus, precisa conhecer Jesus. Então, uma das coisas que Jesus revelou, que é pertinente à natureza divina, à natureza de Deus, do Deus Pai, era o seu amor. E para revelar seu amor, ele não poderia discriminar pessoas. Ele não deveria dizer não quando alguma pessoa necessitada o procurasse, demonstrando fé. O último recurso que Jairo tinha enquanto pai de uma menina de 12 anos de idade, ou seja, alguém que estava nos 12 primeiros anos de sua vida, agora já experimentando uma enfermidade que provavelmente a levaria à morte. E a gente sabe que quando alguém parte, normalmente quem sofre mais é quem fica. A aflição daquele pai era algo que nós podemos transpor para os dias de hoje, principalmente quem é pai, quem tem filhos aqui. E eu imagino a forma com que aquele homem procurou Jesus. Jesus o atendeu, mas no caminho, no versículo 42, diz que uma multidão o comprimia. E no meio daquela multidão, de repente, aparece em cena uma certa mulher. A Bíblia não fala do nome desta mulher.
só fala que ela sofria de uma hemorragia, ou seja, um fluxo de sangue, como diz a palavra de Deus, já há cerca de 12 anos. Fala também que ela tinha gastado tudo o que possuía em termos de bens materiais com os médicos. Não se tratava de uma mulher que era pobre, mas se tratava de uma mulher que naquele momento se encontrava pobre financeiramente. E ela então tenta de alguma forma conquistar a atenção de Jesus, mesmo que em meio àquela multidão. E veja que eu falei com os irmãos que Jesus revelasse um dos maiores atributos de Deus, que se chama o amor. Ele não poderia discriminar ninguém. E uma vez tendo atendido um homem importante da sociedade, ele não poderia agora de forma alguma desprezar, a partir da sua natureza reveladora de quem Deus é, uma pessoa simples, uma pessoa que se encontrava completamente desgastada da vida, uma pessoa que se encontrava completamente alijada dos direitos humanos e sociais que alguém poderia ter naquela época, considerando uma sociedade judaica, no tempo de Jesus, em que mulher não tinha valor, considerando uma sociedade judaica extremamente religiosa, como era no tempo de Jesus, que seguia a lei mosaica, na qual, se os irmãos olharem o livro de Levítico, vão perceber que uma mulher que sofrendo um fluxo de sangue não poderia nem sair de casa, que dirá tocar em alguém. Jesus não quis discriminar, não poderia discriminar, e aquela mulher de alguma forma vence aquela multidão e consegue tocar em Jesus. Embora Jesus tivesse parado e perguntado para as pessoas quem o tocou, a natureza divina de Jesus revela que ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ele sabia quem tinha tocado nele. Então, se ele sabia quem tinha tocado nele, por que ele perguntou quem me tocou? Nós estamos diante de uma situação que se chama testemunho. O que Jesus estava fazendo era oportunizando aquela mulher de dar o seu testemunho de fé, de falar de algo que tinha acabado de acontecer na sua vida, de maneira que pudesse contagiar, que pudesse impactar aquela multidão. O que Jesus estava fazendo agora com aquela multidão, era dando a ela uma oportunidade de ver na prática aquilo que as Escrituras já profetizavam acerca do Messias. O que Jesus estava fazendo era dando oportunidade àquela multidão de ver a manifestação do amor de Deus, por uma pessoa que sofria de discriminação, de preconceito. O que motivou aquela mulher a ir até Jesus? O texto diz que quando Jesus perguntou quem tocou em mim, as pessoas estavam se negando a responder. E Pedro, como sempre, toma a frente e diz para Jesus: mestre, a multidão se aglomera ao seu redor, a multidão te comprime, ou seja, tem tanta gente te tocando. Como que a gente vai saber, como que a gente vai poder responder quem te tocou? E aí Jesus afirma: alguém tocou em mim, e não tocou de uma maneira normal, não tocou de uma maneira acidental, porque de mim saiu poder. E a palavra original do grego usada aqui é dinamis, que significa o poder transformador. Em algumas versões a tradução é virtude. Jesus disse: de mim saiu virtude, ou seja, de mim saiu algo que pôde transformar a vida de alguém. Naquele momento então, Jesus dando liberdade àquela mulher, de poder manifestar aquilo que tinha acontecido com ela, de poder testemunhar de um milagre que tinha acabado de acontecer, e que a multidão, por estar ali afoita, comprimindo, Jesus não tinha nem percebido. Então diz o texto que ela veio tremendo e prostrou-se aos pés do Senhor. E na presença de toda a multidão, ela contou porque tinha tocado nele e como que ela tinha sido instantaneamente curada. A resposta que ela obteve de Jesus foi: filha, a tua fé te curou. O que precisou acontecer na vida daquela mulher para que ela pudesse receber aquela bênção do Senhor? Superação foi algo que ela buscou em primeiro lugar. E depois de ter buscado a superação, ela alcançou a transformação. Vamos listar algumas coisas que ela buscou como superação. Primeiramente,
texto diz que ela sofria daquela hemorragia há 12 anos, tentando a cura de diversas formas, gastando tudo o que tinha, provavelmente o que não tinha, como quem faz quando está em busca de uma cura diante de uma enfermidade que já foi totalmente diagnosticada como algo que não tinha jeito pelos médicos. Ela busca a superação das frustrações de 12 anos de sua vida. 12 anos. Uma mulher frustrada, sem poder sonhar, por conta de uma limitação física que estava acontecendo no seu corpo. O segundo tipo de superação que ela teve que enfrentar foi a superação do preconceito. O fato dela ser mulher, o fato dela estar dentro de uma comunidade judaica, ou seja, completamente religiosa, então ela enfrenta o preconceito não só por ser mulher, mas também o preconceito religioso. Era considerada pelas pessoas uma mulher impura. Irmãos, quantas vezes nós temos que enfrentar isso nos dias em que nós vivemos ainda hoje? E às vezes não é o preconceito com relação ao sexo, às vezes não é o preconceito com relação à religião, mas são tantas as razões que motivam preconceitos nos nossos relacionamentos. E quantas vezes nós nos encontramos sendo vítimas de determinados preconceitos. Mas isso também serve como um alerta para nós, porque às vezes, mesmo sendo cristãos, nós estamos vitimando outras pessoas com os nossos preconceitos. Às vezes somos nós que estamos frustrados, mas às vezes somos nós que estamos frustrando outras pessoas. Um outro tipo de superação que aquela mulher teve que vencer foi a superação da sua fraqueza física, da sua fragilidade física. Alguns diretores de cinema encenam, este momento com uma atriz que vai se arrastando até chegar e alcançar, pelo menos nas vestes de Jesus. Pense numa pessoa que sofre de uma hemorragia há 12 anos. Como que era o estado de saúde daquela mulher? Certamente que ela sofria de uma anemia crônica. E eu creio que aquela mulher estava viva ainda, pela graça do Senhor. Muitas vezes nós temos que enfrentar alguns obstáculos que se colocam no nosso caminho quando nós estamos querendo encontrar Jesus. Mas você pode dizer, pastor, mas eu já tenho Jesus, eu já encontrei Jesus. Não é isso que eu estou me referindo, não estou falando da conversão, eu estou falando de uma nova experiência. Eu estou falando de um novo encontro que deve acontecer a cada dia, a cada manhã, quando o dia se desponta, ou seja, quando nós nos deparamos com uma realidade na qual nós somos permitidos sonhar, planejar. Eu fico imaginando como seria a nossa vida sem a perspectiva, sem a possibilidade de nós sonharmos na presença de Jesus. Como que seria a nossa vida se nós não fôssemos permitidos sonhar, tendo a certeza de que, para alcançarmos os nossos sonhos, nós não teríamos alguém disposto a caminhar conosco, disposto a aliviar a nossa dor e a nos fazer superar problemas como essa mulher acabou de demonstrar aqui que superou. Eu não sei se na tua vida hoje você está passando por algum tempo, por algum momento específico, no qual você se vê dentro de uma necessidade de superar alguma coisa. Mas normalmente aquilo que nós queremos superar, que nós vemos necessidade de superar, é algo que está nos incomodando. Se não é algo que está nos incomodando, na maneira estática como nós nos encontramos, ou seja, já estamos numa determinada zona de conforto, mas dentro da nossa zona de conforto, nós nos deparamos com algumas coisas que nos incomodam. Isso é uma realidade que muitas pessoas vivenciam. Agora pode ser um tipo de obstáculo, algo que veio a te incomodar no seu caminho. Eu fico olhando agora na perspectiva de Jairo. Ele chama Jesus com o objetivo de levar até a sua casa. Ali ele esperava receber o milagre de Deus. Era na sua casa e não onde Jesus estava, não onde ele tinha encontrado Jesus, que ele esperava que o seu milagre fosse acontecer. Sua filha estava em casa.
na sua casa. Então ele começa a caminhar, e o texto começa narrando uma caminhada de Jesus. Só que ao longo daquela caminhada, uma multidão interpela Jesus. E em meio àquela multidão aparece uma outra personagem, uma mulher simples do povo, uma mulher que estava infringindo uma das leis mosaicas que Jairo conhecia tanto por ser chefe da sinagoga. Eu fico imaginando a aflição no coração de Jairo, querendo levar Jesus até a sua filha, querendo salvar a sua filha, e de repente Jesus para, atende outras pessoas, dá oportunidade àquela mulher de testemunhar, dá oportunidade àquela multidão de aprender. Às vezes nós estamos como aquela mulher que sofria de um fluxo de sangue, mas às vezes nós nos encontramos nesta vida como Jairo, querendo levar Jesus ao centro do nosso problema, e alguns obstáculos se levantam. Irmãos, quais têm sido esses obstáculos que têm se levantado no seu caminho, na sua caminhada com Jesus, tentando atrapalhar o seu objetivo de levar Jesus até o centro do seu problema, seja ele de ordem familiar, seja ele de ordem profissional, ordem financeira ou de ordem espiritual. Quantas pessoas cristãs estão querendo se livrar de algum tipo de pecado que não tem tido força e estão buscando Deus, querendo levar Jesus através do Espírito Santo de maneira a agir em suas vidas de uma forma libertadora. O fato é que esses obstáculos nos roubam a paz. O fato é que esses empecilhos que a multidão aqui representa, na vida de Jairo e também na vida daquela mulher que sofria com fluxo de sangue, nos roubam a paz. E é por isso que a última frase de Jesus dirigida àquela mulher foi: filha, a tua fé te curou, vá em paz. Se existe algo que o ser humano valoriza, eu creio que está até acima dos valores materiais, e ele cultiva em seu coração, se chama paz. Paz tem a ver com segurança. Ninguém que está vivendo um tempo de insegurança consegue viver em paz. São duas coisas que caminham juntas. Jesus olha para os seus discípulos e diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus tem uma paz diferente, e foi a paz que aquela mulher pôde gozar, depois de ter se esforçado, depois de ter superado preconceito, frustrações, fraqueza física, ela alcançou a bênção do Senhor. Às vezes nós não alcançamos a bênção de Deus, irmãos, porque não temos procurado Jesus como aquela mulher procurou. Às vezes nós não alcançamos a bênção de Deus porque não perseveramos na presença de Jesus como Jairo perseverou. Eu não li no texto inicial, mas se nós dermos sequência à leitura, a partir do versículo 49, a história continua, dizendo que enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: a sua filha morreu. Era a notícia que Jairo nunca queria receber. Chegou até ele, no momento da sua caminhada com Jesus. Ele estava querendo levar Jesus até a sua casa. A multidão impediu. Aquela pobre mulher que foi agraciada por Jesus de uma certa forma, também o impediu. Mas o texto não fala nada sobre a reação de Jairo, no sentido de murmurar. Não diz que Jairo reclamou, não diz que Jairo amaldiçoou aquela mulher, aquela multidão. O texto não diz que Jairo desistiu. Aliás, ele é vítima de uma má influência daquela pessoa que veio lhe trazer a notícia, como algumas vezes nós também somos. Preste atenção em quem traz notícias a você. Às vezes são pessoas de Deus, mas às vezes não são. Preste bem atenção com quem traz as informações para você.
porque às vezes elas vêm regadas de uma interpretação contaminada, com o objetivo também de te contaminar. Veja o que aquela pessoa falou: a sua filha morreu. Ele não poupou Jairo, ele não quis nem aliviar aquela notícia, e diz assim: não me incomode mais o mestre, ou seja, saia da presença de Jesus. Em outras palavras, essa notícia veio de alguém bem intencionado? Essa notícia veio do céu para a vida de Jairo? Tanto não veio que Jesus interpelou e disse no versículo 50: não tenha medo, Jairo, tão somente creia e ela será curada. Quantas vezes, irmãos, nós ouvimos isso na nossa caminhada? Quantas vezes os arautos do caos, os mensageiros de Satanás, às vezes vêm trazer a nós notícias, e algumas delas totalmente carregadas e contaminadas com uma má intenção, com algo que tenta nos afastar da presença do Senhor Jesus. Mas eu pergunto aos irmãos, quantas e quantas vezes nós ouvimos Jesus interpelar e falar conosco algo que venha nos acalentar o coração, que venha nos fazer perseverar na presença dEle, que venha nos dar paz. É maravilhoso que Jesus disse àquela mulher: vá em paz. Mas para Jairo, que estava perto dele, Jesus deu paz. Ele disse: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. O versículo 51 diz que quando ele chegou à casa de Jairo, ele não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, que eram aqueles discípulos mais próximos de Jesus, e também o pai e a mãe daquela criança. Diz o texto que enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela, e Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas tão somente dorme. No sentido de que ela estava aguardando um milagre do Senhor Jesus, porque a menina de fato estava morta. Tanto que todos começaram a rir de Jesus, e o texto diz no versículo 53, dizendo: eles sabiam que ela estava morta. Mas Jesus a tomou pela mão e disse: menina, levanta-te. E o texto confirma que ela estava morta, quando no versículo 55 diz que o espírito dela voltou. Se ela estivesse dormindo, o espírito ainda estaria nela, mas o espírito dela voltou, diz o texto, e ela se levantou imediatamente. E então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais daquela menina ficaram maravilhados. Quem não ficaria com uma ação milagrosa de Deus para alguém por quem você estaria disposto a dar a sua própria vida? Queridos, quando a gente analisa esse texto e a gente aplica na nossa vida, a gente percebe que para alcançarmos o milagre de Deus, tanto analisando o comportamento daquela mulher que sofria de um fluxo, de uma hemorragia, quanto o comportamento de Jairo, existem 3 coisas que nós não podemos deixar de fazer, nem deixar de ter. A primeira delas se chama reflexão, pensamento, raciocínio. Lógico que fundamentado numa experiência espiritual de fé. Tanto aquela mulher pôde refletir antes de agir, quanto Jairo também. Ambos foram procurar Jesus, por quê? Porque acreditavam em Jesus. O segundo posicionamento que nós devemos ter diante dos problemas, quando nós procuramos Jesus, é proatividade. Em outras palavras, atitude. Se aquela mulher não tivesse se esforçado para chegar até Jesus, se Jairo não tivesse saído da sua casa e ido até Jesus, se Jairo não tivesse perseverado na presença de Jesus, aguardando o tempo que Jesus poderia dedicar a ele, sendo uma pessoa humilde, e mesmo diante de uma notícia como aquela que ele recebeu, não reclamou de Jesus. E eu creio que foi por conta disso também que Jesus deu uma palavra de consolo, dizendo: aguarda o teu tempo, não tenha medo, a tua filha será curada.
Porque a Bíblia diz que Deus rejeita os soberbos, mas concede graça a quem? Aos humildes. E foi diante de uma atitude humilde de Jairo que eu creio que Jesus se moveu em direção a ele, tentando acalentá-lo, tentando transmitir-lhe paz e dando a ele a certeza e a segurança de que o final da sua vida e da vida da sua família seria o melhor. O grande problema nosso nos dias de hoje é que nós não agimos assim. Quando não refletimos antes, ou seja, quando nós não pensamos, quando nós não oramos, quando nós não raciocinamos diante da circunstância que estamos vivendo, quando nós não tomamos uma atitude, quantas e quantas vezes nós negligenciamos, agimos sem pensar, quantas e quantas vezes nós ficamos descansando, entre aspas, esperando que o milagre venha para a nossa casa. O reino de Deus é conquistado por esforço, irmãos. A palavra de Deus diz na carta aos Hebreus que é necessário que a gente tenha comunhão com Deus. E para termos comunhão com Deus, nós precisamos buscar a paz e a santificação. Preste atenção nessas duas coisas. O que significa santificação? Senão o esforço para dizer não ao pecado, dizer sim para Deus. E o que significa ver Deus, ter comunhão com Deus, se não estar debaixo das bênçãos de Deus? Também na carta aos Hebreus a gente vê o texto que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que nele creem, creiam também que ele é recompensador daqueles que o amam e que o buscam. Isso tudo tem que fazer parte da nossa reflexão. Isso tudo tem que se traduzir como atitude, como proatividade na nossa vida. Tanto aquela mulher como Jairo refletiram, foram proativos, tiveram atitudes, foram em busca da pessoa de Jesus. E a terceira coisa que nós temos que ter e nunca perder se chama esperança. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 13, a palavra de Deus nos diz: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, ou seja, a atitude. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Amém? Nesse texto, o apóstolo Pedro fala sobre essas três ações ou esses três posicionamentos que nós devemos ter. Estar com a mente preparada, diz o apóstolo. Estar pronto para a ação, ou seja, pronto para agir. Ser sóbrio, colocando a esperança em Cristo Jesus. Agora pare e pense comigo e reflita: como está a sua vida? Como que você tem enfrentado os seus problemas do dia a dia? Talvez aquilo que está hoje trazendo angústia, agonia para o teu coração, para a tua alma. Você tem ido em busca de Jesus como aquela mulher foi, como Jairo foi? Ou você tem ficado parado, inerte na sua vida espiritual, esperando que algo venha te transformar ou transformar o cenário ao seu redor? Esse texto vem nos mostrar que muitas das vezes, em muitas circunstâncias, Jesus esperou uma atitude nossa, dos seus, como espera ainda hoje. Não existe transformação sem reflexão e sem ação. Jesus estará pronto a agir, mas nós precisamos agir também. Aquilo que nos cabe fazer, nós precisamos enfrentar e crer que uma vez fazendo isso, a resposta do Senhor virá. Amém?